Boa tarde ou boa noite a todos. Iniciamos mais uma quarta-feira no CRD, evento que a gente realiza desde 1998 e a partir de 2010 também com a versão online. Mês de outubro, estamos trabalhando o tema Psicologia Clínica e Saúde Mental. E na mesa de hoje será abordada a psicologia na atenção primária, contando com dois colegas, Vanessa Cristina Bonato e Guilherme Bertassoni da Silva, Letícia Messer, que foi divulgada sua participação, infelizmente não vai poder comparecer hoje. A Vanessa Cristina Bonato possui graduação em Psicologia pela Universidade do Rio do Paraná, atualmente é psicóloga da Prefeitura Municipal de Curitiba e tem experiência na área de psicologia com ênfase em saúde mental no âmbito do SUS. Guilherme Bertassoni da Silva cursa mestrado em Psicologia, linha Psicologia Clínica na Universidade Federal do Paraná, graduado em Psicologia pela mesma universidade, especialista em Saúde da Família e Saúde Coletiva pela PUC Paraná, especialista em Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise pela PUC Paraná, atuou no Instituto de Ação Social do Paraná em Socioeducação, atuou também na Prefeitura Municipal de Curitiba, na Secretaria Municipal de Saúde, em Atenção Primária em Saúde e Saúde Mental Comunitária. Atualmente é perito criminal do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Paraná e conselheiro, membro da diretoria, como vice-presidente desse Conselho Regional de Psicologia. A Vanessa, também conselheira, me desculpe, é uma das conselheiras da Comissão de Orientação e Fiscalização deste Conselho, da recém-impossada gestão 2013-2016, em tempo ideal. Então, passo a palavra para a conselheira Vanessa, para fazer a sua exposição. Boa noite. Eu vou começar então agradecendo o convite e dizendo que fiquei muito feliz mesmo em participar desse trabalho nas partes do CRV, em que pude rever outros colegas como o João e a Gislane, companheiros de prefeitura, e na semana passada o Marcelo, que foi meu veterano, e percebo como realmente estamos tendo uma conversa. Inclusive, porque o que eu tenho para falar hoje são questões que realmente me ocupam, e vou dividir com vocês, e que vão de encontro com muitos pontos que foram abordados pelos colegas. Cabe dizer que desde o início da minha formação acadêmica, fui tomada pelo interesse pela loucura. Estou inserida em serviços de não assistência desde 2004, por meio de estágios espontâneos e voluntários. Aqui cabe uma interlocução com as demais mesas e outras falas. Ouvi dos colegas que notam falhas na formação acadêmica, e que inclusive é possível se formar sem a experiência da vida com pacientes graves. Recentemente, mais precisamente no dia 10, ouvi do Sr. Geraldo Peixoto, em meio de sua fala, que para trabalhar em saúde mental é preciso ter algo mais. Fico pensando que estamos falando de algo singular, um desejo, um sintoma, ou mais superficialmente, uma área de interesse. Então, de fato, como mesmo os estágios obrigatórios pelas universidades ajudariam na conquista desse algo a mais? Ou, como o Marcelo se referiu semana passada, quando falou dos estagiários, aqueles que passam no terceiro dia, no hospital psiquiátrico. E é uma pergunta mesmo. Mas aí vem o serviço público, e junto o SUS, e ele é soberano aos interesses particulares. Nos coloca frente a princípios como a integralidade, ou seja, uma crítica à visão do sujeito fragmentado, bem como a atuação fragmentada. Para lidar com esses aspectos, temos na atenção primária, preconizado pelo SUS, o dispositivo do matriciamento. O apoio matricial pode se dar pelo atendimento conjunto ou pela discussão de casos. E também com possível elaboração de um projeto terapêutico singular. O atendimento conjunto supõe o profissional de saúde da equipe de referência e o apoiador, seja no consultório da unidade, no domicílio, no grupo, e até a realização de procedimentos no conjunto.
A intenção é gerar troca de saberes e de práticas em ato, gerando experiência para os profissionais envolvidos. A discussão de caso consiste na prática de reuniões entre a equipe de referência e o apoio matricial, com a possível elaboração do plano terapêutico. A ideia é problematizar, resgatar o que tem na linha, rever planejamentos e encaminhamentos. O apoiador matricial precisa negociar sua proposta com a equipe de referência, que, por sua vez, precisa entender a proposta e suas implicações. A aposta nas equipes de referência é uma forma de resgatar o compromisso com o sujeito, reconhecendo toda a complexidade do seu adoecer. O NASF é também um apoio matricial. Resumidamente, o plano terapêutico singular se dá em 4 movimentos. 1 é definir o diagnóstico orgânico, social e psicológico, analisar os riscos e vulnerabilidade, tentando entender o sujeito, problemas e potencialidades, bem como o seu contorno. E depois, a equipe vai elaborar propostas, metas para curto, médio e longo prazo, e o profissional de maior vínculo teria que propor esse plano ao usuário. Depois tem que dividir as responsabilidades para monitorar mesmo o projeto, ver o que cada um vai fazer. E depois, de uma unidade de saúde, esse projeto é um caso mesmo, porque isso vai ficar aí no território. É importante sempre estar voltando e avaliando e ver o que está acontecendo. Mas, cabe a gente se ater a uma pergunta, enquanto psicólogos. Na atenção primária, então, matriciadores. O que e quando transmitimos a essas equipes de referência por essa via do matriciamento? E absolutamente não uma crítica a esse modelo. Pelo contrário, é uma oportunidade de dialogarmos verdadeiramente sobre essas questões, para avançarmos na nossa prática no âmbito do SUS. Outra interlocução possível com a segunda mesa, onde os colegas falaram da escuta. Somos psicólogos, atravessados por essa formação. Então, como transmitir essa escuta que qualifica a demanda? E em termos de formação acadêmica, que também as mesas estão falando, essa prática tem sido estudada? O que tenho visto na minha experiência é que a assistência à saúde mental na atenção primária é um grande desafio. As equipes de referência da unidade de saúde têm dificuldade em perceber o potente papel que poderiam desempenhar na rede da atenção, fortalecidos pelo vínculo. Tenho ouvido de algumas equipes que essa população é de difícil trato, são perigosas, sem vergonha, que precisam gostar de trabalhar com elas, e até que precisam ser um pouco loucos. Então, a tendência é mandar para o especialista, e o psicólogo do NASF vira um especialista. Ele que dê conta, e se não der, ele que encaminha para o CAPS. Um dos problemas da lógica do encaminhamento é que a unidade de saúde perde a gestão do caso, quando se poderia compartilhá-lo. Posso falar um pouco da rede de atenção, especificamente de Curitiba, que se o desafio é grande, o investimento para enfrentá-la também vem sendo. Não por acaso, hoje a gente tem o Departamento de Saúde Mental, e projeta-se um NASF de saúde mental com psiquiatra e psicólogo, então matriciadores. No SIC já está acontecendo esse projeto. Então, já tem um NASF com 2 psiquiatras que matriciam as unidades de saúde. E também a função do operador institucional em saúde mental, fazendo a articulação da rede intersetorial com o principal objetivo de potencializar e empoderar as equipes de referência das unidades de saúde, no cuidado com o usuário de saúde mental, quebrando a lógica do encaminhamento e do cuidado segmentar. Essa é a função que eu ocupo hoje, e a minha fala se dá sobre essa ótica. Acho que é isso. São perguntas mesmo que eu tenho e trouxe para dividir com vocês, e de repente depois a gente pode debatê-las. Boa noite, pessoal. Aliás, boa tarde. Não fique mais.
de algumas experiências, né? Como a Célia falou no começo, eu tive por cerca de 4 anos atuando na atenção básica aqui em Curitiba. Aliás, essa informação da Vanessa de que o Distrito Sanitário do SIC tem agora NASFs que são diferenciados de alguma maneira, me deixa feliz porque foi lá que eu tive todo o período da minha prática. Então fiquei lá na região sul da cidade industrial de Curitiba, e especialmente enfrentando, quando eu entrei lá para trabalhar, situações que me eram absolutamente novas. Né? Eu jamais tinha ido para aquele lado da cidade quando comecei. Então, esse contato com a questão da saúde coletiva, com a questão da unidade de saúde, ele realmente traz uma mudança e traz algo que precisa ser enfrentado, estudado, melhorado, e principalmente que a gente precisa produzir algo em cima disso, né? Porque sem ter conhecimento de algumas questões que estão antes do trabalho do psicólogo na atenção primária, o psicólogo vai fazer um trabalho falho na atenção primária. Então, eu venho falar aqui com essa experiência e a partir também de ser da diretoria do Conselho de Psicologia aqui, com a ideia de trazer algumas discussões, trazer um debate para a categoria que eu entendo que nos é falho. E entendo que o psicólogo muitas vezes tem grande desconhecimento de legislação, por exemplo, de legislações que embasam a sua prática. Nós vemos em concursos públicos sempre cobrada uma legislação que é muito parecida para os concursos públicos na área de saúde. Então se pede a Lei Orgânica do SUS, que é a Lei 8080 de 1990, a Lei 8142 de 1990. Quem faz concurso sabe que isso é algo recorrente, mas que depois na prática parece que some. Então a gente estuda uma coisa para fazer um concurso, e que aliás recentemente houveram concursos públicos com algumas emendas absolutamente desvaiadas para a prática, tanto em saúde pública quanto na atuação em assistência social, como foi, por exemplo, num concurso recente para a Prefeitura de São José dos Pinhais, se não me engano, que perguntava o que era o ídio, o que era o superego. Eu não sei se lembra qual foi. Era o ídio, o superego, era o ídio. Enfim, algo que, para a nossa prática numa unidade de saúde, é algo que não faz o menor sentido. Então, nós temos outras questões para resolver e é nisso que a gente sente falta. Vejo também, por outro ponto, que no meu trabalho de mestrado, eu estou estudando muito de legislação que embasa as questões da saúde mental de uma maneira mais geral. Então, existem legislações que estão aí desde 1841, que é a primeira legislação que nós temos na área de saúde mental, e diversas outras. Nós temos muitas legislações. Então, eu queria trazer alguma coisa nesse sentido de fazer uma organização e fazer algum debate, também trazer uma breve experiência de prática e trazer definições que são simples, que estão nos pontos da discussão para a atenção, da atenção que existe no SUS. Então, o que é previsto? Nós temos lá atenção primária, secundária e terciária. Portanto, aqui estamos falando de atenção primária. Em outros momentos desse mês foi discutido questões de atenção secundária, questões de atenção terciária também. Então, como definição, a gente vai ter basicamente que a atenção primária vai estar ligada à promoção de saúde. O que a gente conhece
pela Unidade Básica de Saúde, que está comumente identificada como postinho de saúde. O posto de saúde, o posto do bairro, é disso que se trata falar de atenção primária em saúde. E a questão da secundária já seria ligada na saúde mental a questões de ambulatório, consulta especializada, até o CAPS entra aí, e na atenção terciária também, o CAPS faz parte desse dispositivo hoje, por muito tempo não fez, mas hoje também é atenção terciária, porque faz urgência e emergência. Na definição da saúde vai entrar a atenção terciária como uma medida curativa, onde a gente vai entender hoje, por exemplo, uma cirurgia. É uma ação de atenção terciária, onde a gente vê que as outras podem ter falhado. Então, a atenção primária, nesse sentido, ela vai fazer um trabalho de promoção de saúde e de desenvolvimento de qualidade de vida. Até prefiro ainda não entrar na questão da atuação do psicólogo, para a gente ver um pouco o que do que a gente está falando. Para falar de atenção primária em saúde no Brasil, porque essa definição ela é internacional, a gente tem que remeter pelo menos a 1994, quando o Programa Saúde da Família foi implantado. O Programa Saúde da Família ele está, de certa forma, indicado já na Lei 8080, quando o SUS é formado em 1990 e ele tem já por prioridade ações coletivas e voltadas para a ação de território e prevenção, promoção. Então, já tem esse foco. Em 94, o Programa Saúde da Família vem para colocar uma ação no que a lei previa. E já é esse tipo de correlação que eu pretendo pensar aqui mesmo. Nós temos que remeter, se existe um programa, se existe uma ação, ele não veio do nada, ele não foi simplesmente inventado, ele está baseado em algo que lhe é anterior. Nesse caso, em 94, veio o Programa Saúde da Família, com a ideia de reverter o modelo biomédico. O modelo biomédico significa, nesse caso e nessa época, o modelo de atenção vigente anterior à legislação de 1990, que colocava o médico dentro de uma unidade de saúde, centralizando um atendimento. Significa o quê? Ele não saía de lá, por exemplo. A população tinha que ir até aquela unidade de saúde para procurar serviços que eram de urgência e emergência em geral, não serviços voltados à promoção. Então, em decorrência do modelo biomédico, aprendemos a lidar não somente com doentes, ou melhor, com as doenças dos doentes. Isso está citado no livro do Paulo Amarante, que é a saúde mental e a atenção psicossocial. Traz nessa história da saúde, que também não vou poder voltar tanto, senão a gente não entra no tema, que historicamente o modelo de saúde brasileiro é focado desta maneira. Nós aprendemos a lidar com doenças, inclusive quando a Vanessa aponta questões de falha na academia, de formação, que não é suficiente para a atuação do serviço público. Nós aprendemos bastante coisa de doença e pouquíssima coisa de contato, de ir até, de fazer esse trabalho de um reconhecimento de território, por exemplo, que é o que assusta quando o pessoal chega para trabalhar numa unidade de saúde. Bom, na questão do Programa Saúde da Família propriamente dito, ele é um programa de governo, isso em 1994, então era ministro o José Serra, que continuou depois, ele fez esse programa, onde continha lá um médico generalista, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então era um médico, um enfermeiro,
um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. E um pouco depois vem a questão do programa Saúde da Família com a equipe de saúde bucal, que daí vem com o dentista, técnico de higiene dental, auxiliar de consultório dentário. Eu não sei bem se as definições da época eram essas, mas tornaram-se. E essas equipes, uma equipe então de um médico, enfermeiro e tal, ia atender cerca de 800 famílias, o que dava aproximadamente 3.500 pessoas. Isso já voltado para fazer uma lógica de território, que a gente vai ver nessa imagem mais ou menos o que se imagina da ideia do médico da família, que, aliás, a ideia de medicina da família existe há muitos anos, não foi uma criação de 1994. Mas nessa imagem a gente supõe um médico, uma agente comunitária de saúde, pelas pranchetas que estão ali, e um paciente, porque o paciente não está arrumado, não está de jaleco, então deve ser ele o paciente. Não tenho certeza disso. Mas essa imagem que nos vem à cabeça, uma equipe indo até lá. E isso foi algo que se formalizou no Brasil, que é utilizado, manteve-se esse programa, com uma proposta baseada em princípios que estão lá previstos no SUS. Acolhimento, território, vínculo, a descrição da demanda, educação em saúde, resolutividade. A descrição da demanda, no caso, vai estar trazendo justamente a questão de território geográfico. Aquela equipe atende estas pessoas e não outras. O foco é naquelas pessoas, naquelas famílias e no conhecimento das doenças que mais aparecem naquele território. Por isso mesmo, teria um foco preventivo. Eu coloquei a questão aqui em tese, que está apontada, justamente porque também sabemos que não se muda a cultura que existe em saúde por decreto. Não é assim que acontece. Então, o decreto veio e implantou isso. Agora, a mudança vem ocorrendo de maneira gradativa e entendo que sim direcionada para que isso seja efetivo. A partir de 2006, o Programa Saúde da Família ele passa a se chamar Estratégia Saúde da Família. Não é só uma mudança de termo. Isso significa que, a partir de 2006, por meio desta portaria 648 do Gabinete do Ministro, o Programa Saúde da Família passa a ser uma estratégia de saúde que o Estado brasileiro utiliza para que sejam sanadas a maioria das questões ligadas à saúde dentro do próprio território. Quer dizer, ela não pode mais ser mudada sem um grande procedimento. Para ser modificado isso hoje, teria que ter uma proposta que passasse em Congresso para fazer uma alteração. Quer dizer, significa que o Brasil optou por esse modelo. Tem o nosso símbolo do Saúde da Família, que foi a casinha, os prédios, uma família. E os bracinhos da criança parecem um sorriso, porque um símbolo tem que ser simpático, afinal, Fica bonitinho, afinal. A casinha junto com os prédios dá uma ideia de urbano e rural. Foi um bom símbolo. Bom, estudando as questões da estratégia Saúde da Família, e ainda citando o próprio Paulo Amarante, traz lá o seguinte: a estratégia Saúde da Família representa o início da possibilidade de reversão do modelo biomédico, investindo na promoção de saúde e na defesa da vida, educando a comunidade, isso é bem importante, desenvolvendo práticas de pensar e lidar com a saúde. Quer dizer, se a equipe vai lá fazer questões de promoção, ela tem que fazer questões de educação em saúde também. Considera-se que em torno de 80% dos problemas de saúde poderiam e deveriam ser resolvidos no âmbito da rede básica, isto é, com cuidados mais simples, sem muitas sofisticações tecnológicas de diagnóstico e tratamento. Isso basicamente significa que se tiver um bom atendimento
em programas como, por exemplo, ligados à hipertensão, programas ligados à diabetes, você evita transplante de coração. Esse é o ponto, né? A gente trazendo para uma área que nos remete à questão cirúrgica mesmo, né? Você evita um transplante mudando a qualidade de vida na pessoa jovem, e isso representa também, como a Célia me aponta disfarçadamente aqui, uma economia para o sistema público de saúde. É muito mais fácil você ter pessoas desenvolvendo qualidade de vida do que você ter transplantes, você ter grandes tecnologias aplicadas, você necessitar de equipamentos, de UTI, de pós-cirúrgico e tudo isso, além das questões de risco à vida que são colocadas aí. Mas o principal disso realmente vem a ser que, com a mesma quantidade de dinheiro, você faz muito mais pela saúde do povo. Essa é a questão da estratégia de saúde da família, que não apareceria aqui sem a intervenção da Célia. Eu gosto de mostrar o livro. Esse aí, aliás, outro livro que cai tudo que é concurso de psicologia hoje, que é este livro do Paulo Amarante, que eu estou citando bastante aqui. Tá? Então, colocado esse início, né, a gente pensando aí já que passamos nesse período aí, entre 1990 e 2006, nós temos algumas legislações que começam a falar da inserção da saúde mental nesse contexto, né? Então, a partir da lei do SUS, que é a Lei 8080, a gente vai ver isso acontecendo em 1990. Já em 92, a gente tem uma portaria, que é a Portaria 224, que vai falar pela primeira vez em núcleos de atenção psicossocial ou centros de atenção psicossocial, começando a reverter a ideia do hospital psiquiátrico para o tratamento no território. E foi seguida por algumas questões até chegar no que nós temos com a Lei 10.216 de 2001, que é chamada a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que direciona o tratamento numa questão que diz assim: o tratamento será feito preferencialmente em serviços extra-hospitalares. Que o preferencialmente é bastante significativo em lei, porque ele não diz que tem que ser. Ele diz que é preferencialmente. A crítica à Lei 10.216 de 2001 tem que ser feita, e uma lei que todos nós devemos conhecer e muito bem, porque ela é uma lei que supostamente faz a reforma psiquiátrica brasileira. Ela tem 13 artigos, dos quais 8 falam sobre internação no hospital psiquiátrico. Quer dizer, falta um foco, falta uma definição, e esta lei foi seguida já em 2002 pela Portaria 336 de 2002, que daí sim fala especificamente dos CAPs, e daí coloca no rol de CAPs existentes os CAPs 1, 2 e 3, que vão ser diferenciados por tamanhos das cidades que eles atendem, e principalmente o CAPS 3, ele vai aparecer como um serviço 24 horas que faz atendimento de urgência e emergência. Aqui em Curitiba, se a Portaria 336 de 2002, o primeiro CAPS 3 começou a funcionar. Gislaine, por favor, em que ano? No ano passado. Em 2012. Então, a gente tem um embasamento em 2002, e 10 anos depois, em 2012, nós temos o funcionamento do primeiro serviço em Curitiba. Curitiba que sempre é apontada como uma cidade da vanguarda dos serviços de saúde, como referência, como vem muita gente tanto do interior do Paraná como de outros estados fazer tratamento aqui no HC, e o pessoal vem dizer como é boa a nossa rede de atenção básica, mas os nossos serviços de saúde mental ficaram muito centrados no hospital psiquiátrico ainda, até recentemente, né? Vemos uma ampliação nesse momento de CAPS 3, que
é efetiva, né? Precisa disso mesmo, mas a gente tem 10 anos de atraso. Isso também é importante de ser levantado. Bom, falando dessa lei de 2006, até 2007 não existia oficialmente o psicólogo dentro da estratégia de saúde da família. Municípios faziam algumas propostas de inserção desse profissional, mas sem ter uma ideia nacional, né? Sem ter uma legislação que dissesse, tem que ter o psicólogo nesta estratégia sim. Então, aqui em Curitiba, nesta época, e eu posso dizer bem que eu estava dentro da prefeitura nessa época, a gente tinha alguns psicólogos na rede que atuavam junto aos distritos sanitários e que, a partir dos distritos sanitários, que ficam em sua maioria dentro de Rua da Cidadania, né, a regional, davam apoio às unidades básicas de saúde. Quer dizer, não havia definição de ações claras, não havia unicidade de trabalho, em cada local se fazia de uma maneira. Nós tínhamos algumas questões ali de que uma equipe resolvia desenvolver alguns trabalhos, outra já não, né? Então, o trabalho que acontecia onde eu estava, no distrito do SIC, não era igual ao trabalho que acontecia no distrito do Boa Vista. Haviam equipes que ficavam muito mais dentro da unidade de saúde e outras que ficavam dentro da regional e não saíam de lá. Então, tem essas discussões. E o que muda isso? Em 2008, vem aprovada uma portaria do Ministério da Saúde que garante a inserção de novos profissionais na estratégia de saúde da família. Então, aí, a gente aparece. Então, numa legislação, não é uma legislação propriamente dita, porque ela é uma portaria, ela não tem a força que uma lei tem, mas ela vem do Ministério da Saúde dizendo, bom, agora pode ir psicólogo, vai lá que você vai atender junto com a estratégia de saúde da família. Essa portaria é que institui o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, vieram nessa portaria os profissionais aqui citados, a acupunturista, que na época era só médico, agora aceitava psicólogo também recentemente, daí depois não mais, e agora sim de novo. Assistente social, profissional de educação física, que está escrito como profissional de educação física, porque eu não sei me referir aos profissionais de educação física de fato. Aqui eles têm o nome do tipo orientador de esporte e lazer, ou professor de educação física, ou educador físico, então eu nunca sei me referir a eles, preferi colocar o termo profissional. Tá? Farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo aparece, então, estamos aí, médico, psiquiatra e terapeuta ocupacional. Este é o NASF, e este NASF deveria estar vinculado a um número entre 8 a 20 equipes de saúde da família. Lembrando que cada unidade de saúde não tem uma equipe de saúde da família simplesmente. Né? Tem unidades que têm 5, 6 equipes de saúde da família, tem outras que têm 3, né? Mas em geral não vai ser uma só. Então, a proposta que veio do Ministério da Saúde vinculava um número de equipes. Então, naquele momento que nós começamos, eu comecei no NASF, foi março de 2009, aqui foram escolhidos aquele rol de profissionais: psicólogo, o fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista e educação física, que veio acontecer por realização de um concurso interno. Então, a partir dali, nós tínhamos, baseados nessa definição que veio do Ministério da Saúde, algo que dizia, sim, vocês existem, seguido de, e aqui tem escrito o que vocês têm que fazer. Então, ali vem uma questão que você tem como dizer, não vou fazer tal coisa, ou devo fazer tal coisa, porque tem algo que me embasa.
Pois, aqui foram instalados 29 NASF, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que foram chamados, na época de outro nome, foram chamados Núcleos de Apoio à Atenção Primária em Saúde, porque nós somos vanguardistas e temos nomes mais simpáticos. Então, foram inaugurados 29 juntos, que era o que cabia. São 29 ainda, Vanessa, sabe desse número? São 29 ainda, Gislaine, obrigado, são 29 ainda, e isso tem que aumentar também. Mas o nome INAP não é só por uma questão de normagem, né? Fica pensando que atingiu também, atende ainda as unidades básicas, né? A Vanessa está me apontando aqui que o nome diferenciado é porque atendia unidades de saúde que não tinham a estratégia de saúde da família implantada. Então foi esse o diferencial. Então, ao invés de implantar o que seriam como 18, implantaram os 29, incluindo todas as equipes. Todas as unidades de saúde tinham esse apoio. Bom, com relação ao que... eu trouxe uma equipe aqui. Eu não lembrava de colocar essa foto. Mas eu pus para dizer assim, existe. Tinham essas pessoas lá, isso é fato, né? O psicólogo é o careca da frente, que o César, ele não está mais na prefeitura, ele hoje é perito criminal, e essa era a equipe do SIC, eu trabalhava com essa equipe, o César me substituiu com essas pessoas, então era ali que a gente fazia o trabalho. Acho importante ter a imagem também, para dizer, tem sim, são essas pessoas, não é um projeto, um programa, né? As pessoas continuam lá nos outros 4 ali do César. Está o Guilherme do Vale hoje trabalhando no lugar de César. Bom, o que diz essa portaria, afinal? Já que a gente tem uma definição para dizer o que a gente tem que fazer, o que traz lá? Bom, atenção aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial, que é algo bem passível de discussão, mas enfim, é o que está posto. Risco psicossocial ou doença mental que propicia o acesso ao sistema de saúde e a reinserção social. As ações de combate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença, questões subjetivas, de entrave e adesão de práticas preventivas ou incorporação de hábitos de vida saudáveis, as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao uso abusivo de álcool e drogas e as ações de redução de danos e combate à discriminação. Bom, isso vai dizer assim, pessoas que sofrem, pessoas que usam drogas e pessoas que precisam que sofrem discriminação e que a gente precisa mudar isso dentro daquele território. Nada demais. Uma coisa, muito simples de se fazer. Todo mundo que tem uma questão subjetiva de entrave e adesão a práticas preventivas, o que eu disse é assim, essas práticas estão em construção, porque o texto ele não é suficientemente claro. Nós precisamos chegar a esse texto, a partir dele construir as nossas práticas, mas dentro dele sim, porque ele é algo que nos embasa. Traz lá a questão da rede. Atenção em saúde mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados, que já inclui a rede de atenção básica / saúde da família, os CAPs, residências terapêuticas, ambulatórios, centros de convivência, clubes de lazer, entre outros. A questão de colocar vários tipos de serviço também nos traz uma questão. Não existem clubes de lazer, centros de convivência, ambulatórios, residências terapêuticas em todos os locais. Então, isso já vai dizer de limitações e que, portanto, algo precisa ser feito com isso também. Traz que os CAPs são estratégicos para a organização da rede. Aqui, pelo menos, ele não diz que são centrais. Já deu uma modificada, porque há legislação anterior dizendo que eles são centrais. São serviços também territorializados, tal qual a unidade básica de saúde, que estão circunscritos ao espaço de convívio social dos usuários que os frequentam, família, escola, trabalho, igreja, e que visam resgatar potencialidades de recursos comunitários, incluindo-os no cuidado em saúde mental. Quer dizer, para isso a gente precisa ter
uma grande integração da unidade de saúde com o CAPS e com todos os outros serviços possíveis, e não só os de saúde, mas os serviços que vêm da assistência social, que vêm da educação, que vêm de cultura, que vêm de esporte e lazer, porque não é agindo em cima de uma parte segmentada da vida de uma pessoa que a gente vai fazer grandes mudanças no sentido que se pede, que é no sentido de inserção, inclusão, cidadania, enfim. Então, o CAPS deve estar junto nessa rede que ele está falando, essa rede de serviço, o NASF, perdão, tem que estar nessa rede, devendo contribuir para propiciar condições à reinserção social dos usuários e uma melhor utilização das potencialidades dos recursos comunitários, buscando promoção da equidade, integralidade e construção da cidadania. Novamente, as palavras dizendo o que deve fazer são muito interessantes. A parte é chegar no como, e isso vai dizer respeito ao profissional que está lá na ponta e aos debates que ele vai poder fazer dentro desta rede, caso ela exista. Porque a ideia de dizer existe uma rede não significa que a rede exista de fato. Precisa ter os serviços, as pessoas e as trocas que ocorram nesse... eu estou com uma ameaça de mosquito em mim aqui. Bom, quando esta portaria 154 vem dizer detalhamento das ações, vezes chega assim e diz, não, agora vão me contar o que eu tenho que fazer. E esse detalhamento das ações aqui eu fiz um recorte das ações em saúde mental, não nas outras áreas. Então, realizar atividades clínicas pertinentes à sua responsabilidade profissional. Não me define muita coisa. Apoiar as equipes de saúde da família na abordagem do processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos persistentes, uso abusivo de álcool ou das drogas, egressos de internação, pacientes atendidos no CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar. Daí a gente já começa a pensar, bom, apoiar já não dá um sentido de ser totalmente responsável. Então, temos uma ideia de dividir as responsabilidades com a equipe, quando a gente está falando de uma questão de apoio. Está lá nessa imagem, para representar profissionais, elas são bem parecidas, mas é para ser profissionais diferentes, é para ser, por exemplo, uma psicóloga, uma nutricionista e uma assistente social fazendo um atendimento com essa senhora que tem a maior cara de paciente aí, Ela está na cama, então ela tem a cara de ser a paciente. Com essas ações, a gente necessitaria, então, discutir os casos com as equipes, que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas. E daí a gente já para aqui e diz assim, bom, o que é ampliação da clínica em relação a questões subjetivas? Porque a gente dizer que fazer atendimento domiciliar significa fazer clínica ampliada porque a clínica é descrita, é fechada, é algo hermético. Então, quando você sai da sua clínica e vai na casa do paciente, você fez clínica ampliada. Isso seria uma definição simplesmente quantitativa. Ela não nos traz uma definição própria nem do que é clínica, nem do que é ampliação, nem do que é questão subjetiva. Então, está aí posto para ser debatido, sim. Criar em conjunto com as equipes estratégias para abordar problemas vinculados à violência, abuso de álcool, tabaco e outras drogas. Existe um programa feito por psicólogos nas unidades de saúde para o pessoal parar de fumar. Foi feito algumas capacitações bem bacana. Visando redução de danos e melhoria de qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade. Então, grupos de maior vulnerabilidade têm que ser identificados, e definir, então, as estratégias que a equipe do NASF, junto com a equipe da unidade de saúde, a equipe de saúde da família, vão utilizar e vão priorizar nesse tipo de atendimento. Daí vem algumas que a gente não consegue ter uma definição do que fazer.
evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos. Evitar práticas não é justo uma questão de o que fazer, né? É uma questão de não faça algo que você deve saber que faz. Basicamente é o que diz assim, né? Evite práticas que levem a procedimentos psiquiátricos e medicamentos, que levem à psiquiatrização e medicalização de situações individuais e sociais comuns à vida cotidiana. Cabe debate nisso aqui tranquilamente, a gente podia só ler isso aqui e ficar discutindo por muito tempo. Fomentar ações que visem a difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura. Então, a gente vê aqui um direcionamento que vem lá, de quando nós temos na Lei 10.216 que o atendimento deve ser preferencialmente extra-hospitalar, está repetido aqui na ideia de fomentar ações que visem a difusão de... Então, novamente, não foca, não define e vai caber a nós interpretar o que é uma cultura de atenção não manicomial, visto que, historicamente, a nossa cultura vem num sentido de, sim, ser manicomial, então a gente precisa primeiro definir o que é não manicomial, né? Porque você pode ter dentro de um CAPS uma cultura manicomial implantada também, né? Você pode ter uma segmentação do cuidado dentro de um CAPS, unidade de saúde, também. Então, cabe aí discutir do que estamos falando e o que a gente pode fazer com relação a isso. Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial, conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de autoajuda, entre outros. Aí é uma questão de ir para o meio do território, identificar no território o que pode fazer parceria, como é que a unidade de saúde vai lá junto com o CRAS, vai junto com a escola, vai junto com a igreja, vai junto com o conselho tutelar, para desenvolver alguma coisa. Isso não é nada fácil. Aliás, isso não é nada fácil. Por quê? Em geral, cada um desses serviços tem o pensamento de que tem algo específico para fazer e que fazer algo além disso não é de sua alçada. E tem alguns que têm que resolver coisas. Então, vai ser muito difícil para alguns profissionais se colocar nessa posição de precisamos de outras pessoas, precisamos de pessoas que não são profissionais, que não são graduados, por exemplo, uma associação de bairro, o que vai me ajudar? Só uma casinha? Vem esse tipo de pensamento que é justamente um pensamento que segmenta. A gente precisa ter, juntando com a anterior, como é que a gente faz uma cultura não manicomial, não segmentada, como é que a gente vai fazer uma atenção que seja um pouco mais integrada. Se nós temos um pensamento hoje, por exemplo, em que num CAPS, por exemplo, que é o dispositivo que vai ser para reabilitação psicossocial, você não tem junto com ele as questões ligadas a centro de convivência, a cultura, esporte e lazer, como um equipamento maior, não é? Como uma junção de serviços, o que poderia facilitar. Então você também tem dentro do território essa segmentação. A ideia é que a gente consiga se reunir, essa figura dos narigudinhos ficou simpática, o pessoal trocando ideias ali para conseguir fazer algo, o termo bonito que estava na moda quando eu estava na prefeitura ainda, era para empoderar a comunidade. Não sei se ainda está na moda, então, para empoderar a comunidade. Tá? Empoderar a comunidade nesse sentido vai significar priorizar abordagens coletivas. Isso para o psicólogo é alguma coisa que é estranha, de fato, porque na nossa formação nós não aprendemos absolutamente nada sobre abordagens coletivas, ainda mais se forem abordagens coletivas na comunidade. Eu saí da faculdade sem ter ouvido falar de terapia comunitária, por exemplo.
né? Nunca tinha ouvido falar, não tinha a menor ideia do que era, dizendo que nossa formação ainda é voltada para uma clínica individual e bastante ortodoxa, no sentido de que ainda não alcançou essa ideia que vai ser dita como ampliação da clínica, né? Então, abordagem coletiva, identificando grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços da comunidade. Isso é busca ativa, fazer o contato, ir atrás. Isso realmente não nos é comum e nós não aprendemos a fazer isso. E daí nós caímos lá na unidade de saúde, no CAPS, e chegamos à conclusão que a gente não sabe o que fazer e que a gente precisa aprender a fazer alguma coisa com aquilo. Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos NASF. Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras. Ampliar o vínculo com as famílias, no meu entendimento, já está mais ou menos dito anteriormente, quando você vai falar de todas as atividades. Mais ou menos isso que a gente vai encontrar, porque temos o ideário da clínica privada, que nos diz ainda de um serviço, que é um serviço aconchegante, né? É macio trabalhar lá. E quando a gente vai para a comunidade, a gente tem que trabalhar onde dá. Então tem essa virada, né? Então, fazer grupo de saúde mental na unidade de saúde no estacionamento, colocando uma roda de pessoas lá e você conduzir um grupo naquele espaço que, no que eu aprendi na faculdade, eu não poderia dizer aquilo nunca. Né? Como é que está o meu set terapêutico nisso? Né? Como é que está a questão do sigilo colocado nisso? E como é que vai ficar isso? Então, a exposição, né? Como é que eu vou falar algo, um monte de gente ouvindo? Imagina, as pessoas podem passar na rua e me ver atuando. Isso é estranho. Né? Então, temos essa imagem, que é um pouco, você vê que é uma sala, parece mais com uma sala de aula, isso deve ser um ambiente escolar, com o pessoal fazendo um grupo de discussão. Quando a gente vai falar do que fazer, então, há algo que está definido aqui. Lógica da complexidade invertida na atenção em saúde mental. Termos bonitos, significa basicamente assim. Quando a gente vai falar de terminologias da saúde em geral, o que é mais simples, o que tem menos tecnologia, que está lá na atenção primária, está definido bem dessa maneira. A atenção primária é simples. E quando você vai chegar lá na atenção terciária, você precisa de algo que é complexo, que é especializado, que inclui um maquinário, e daí vem justamente o exemplo que eu trouxe anteriormente para falar da questão da hipertensão, que vai ser tratada lá na unidade de saúde, na atenção primária, com o desenvolvimento de atividades que visem mudança de hábito, qualidade de vida, enquanto que lá na atenção terciária ela vai ser bastante invasiva. Né? E isso na saúde mental fica invertido, porque no nível terciário a nossa história diz que é algo que é padronizado, que é massificado, que vem com sedações, com medicação, com contenção, há um protocolo de sedação, a pessoa sabe o que fazer. Então, não varia muito. Uma pessoa em surto, ela, historicamente, ela é medicada, contida, encaminhada. Então, isso, na saúde mental, ela é a ação simples. E quando você vai lá para a atenção primária, a ação é complexa por pessoas em crise. Você tem que ir lá fazer o conhecimento dessa pessoa no seu ambiente, que pode estar em crise, e que essa crise pode atingir família, que se relaciona com essa pessoa e que está lá para te falar coisas, né? A vizinhança, as outras ações do território. Então, você fica com um ambiente que é mais complexo. O Rodrigo, que está ali atrás, trabalha
trabalha lá no SIC também, a gente lembra de casos de quando eu trabalhava lá, que ainda estão lá, de famílias que são tidas como família problema. Ninguém sabe como lidar com essa família, e agora? É uma ação que tem que vir pelo CRAS, é uma ação que tem que vir pela educação, tem que dar algum tipo de auxílio, tem que inserir em programas como o Bolsa Família, por exemplo. Né? Então você começa a ter várias ações possíveis e não tem aquela ação que é o profissional resolvendo o problema, que é o que vai acontecer na atenção terciária em saúde mental, historicamente. Então, ir para a atenção primária em saúde mental significa fazer um trabalho que é muito complexo, como a gente já pode ver nessa descrição de detalhamento de ações que está colocado aqui. Né? E eu optei por trazer uma experiência breve aqui para falar de algo que ocorreu lá no Distrito Sanitário do SIC, quando eu estava junto ao Conjunto Oswaldo Cruz 1, que eram os Conselhos Comunitários de Saúde Mental. Existe numa legislação estadual, esta 11.189 de 95, em seu artigo 9º, parágrafo único, dizendo que as prefeituras têm que fazer um conselho comunitário justamente para auxiliar a reintegração social e familiar dos que forem internados. Essa definição de 1995, ela hoje não cabe muito bem, mas a ideia está posta aí. O conselho comunitário acontecia como um grupo, afinal, a gente convidava as pessoas para irem até a igreja, até o salão paroquial de uma igreja, onde elas eram convidadas livremente. Nós não tínhamos nenhuma temática, nós não tínhamos uma ideia de o que será feito naquele momento. E as pessoas chegavam lá e a gente fazia uma ideia de troca entre as pessoas, de uma fala muito livre. E interessante notar que isso acontecia à noite, fora de qualquer tipo de serviço de saúde, e isso começou a agregar bastante gente. Né? E esse tipo de trabalho começa a fomentar ações entre aquelas pessoas que estão entre aquelas pessoas que normalmente buscariam a unidade de saúde individualmente, e que você começa a colocar em contato, em diálogo. Essas pessoas começam a se conhecer e perceber que elas ali na comunidade podem fazer uma ação que às vezes é muito mais efetiva do que qualquer ação que a unidade de saúde, ou do CRAS, enfim, possa oferecer para aquele grupo, porque eles se conhecem, porque eles moram perto, porque eles estão ali o tempo todo. Eles não saem dali. A gente vai lá, trabalha e vai embora. Eles estão lá. Então, isso vem como uma ideia. Eu não vou fazer uma descrição maior, porque eu já falei demais. Isso vem como uma ideia de como que é possível fazer alguma coisa fora da unidade de saúde, dentro da comunidade, em uma ação que ela tem sim o que é de terapêutico, ela também tem o que é de formação, de educação em saúde, que está ali colocado. Encerro minha fala aqui para que a gente possa retomar, abrir para a discussão. E, bom, então, vamos ao debate. Muito obrigado. Guilherme, eu cheguei um pouquinho atrasado, então não sei se você chegou a falar sobre isso, mas eu queria saber, hoje, em termos de saúde mental, de quem é a responsabilidade, ou como está funcionando em Curitiba? É o CAPS que faz o matriciamento, ou é o NASF que está fazendo o matriciamento de saúde mental? O CAPS faz o matriciamento, né, regionalizado mesmo, nessa questão que o Guilherme estava falando dos distritos. Isso permanece. Então, vou falar do portão, que tem mais conhecimento. A gente tem 3 CAPs no portão e esses CAPs se dividem e dão matriciamento para as unidades de saúde. O psicólogo do NASF também. Então, aonde tem psicólogo na unidade, é esse psicólogo.
embora a gestão compartilhada, né? Então, assim, o psicólogo dá o noticiamento, mas, quando necessário, o CAPS vem também, indo cada vez mais para a unidade de saúde. Eu falei um pouco também que agora a gente tem um psiquiatra também, dando matriciamento. E é matriciamento mesmo, que não tem agenda. Ele vai junto com o médico atender, né, na agenda do médico da família. Responde? Era só para ter uma ideia, porque eu trabalho num outro município que está estruturando isso. Então, na realidade, eu estou trabalhando num outro município que está se estruturando na ASF, e o CAPS também é recente, é um CAPS 1, só tem o CAPS 1, porque é um município pequeno. Então, ainda está meio... A gente também está tendo dificuldade nesse sentido de quem faz o matriciamento, né? Se a equipe do NASF ou o CAPS. Queria saber como estava funcionando em Curitiba para a gente ter uma noção. Então, assim, vou dividir as dificuldades. Isso que eu estou falando é o ideal, né? Assim, aí na prática a gente tem uns tropeços, né, gente? Mas é esse o rumo, essa visão. Nesse sentido também, aproveitando a tua pergunta, é interessante notar que nessa fase de estruturação, que é bastante importante ter minimamente claro essa questão das definições. Então, quando eu trago aqui algo que dá uma baliza, ainda que não muito clara, de saber que serviço está sendo estruturado para que um não faça a função de outro. Porque isso também costuma acontecer quando nós temos, especialmente em municípios menores, algumas questões do psicólogo que é da saúde e da educação, ou da educação e da assistência social, ou do CAPS e da unidade de saúde, né, que acaba centrando não na ideia, na lógica do que aquele serviço tem que fazer, do que aquela equipe tem que fazer, mas sim na pessoa. Então, aquela lá é a psicóloga, é ela que faz as coisas. Então, manda tudo para ela. Ou manda o quê? Como é que manda? A gente está falando de que tipo de encaminhamento, de que tipo de agenda, né? O que se faz na unidade básica é diferente do que se faz no CAPS. Isso por definição do serviço. A gente não precisa nem falar do psicólogo nisso. Se você pensar o médico no CAPS, o médico na unidade de saúde, o enfermeiro no CAPS, ele tem uma diferenciação, sim. Então, também para apontar para isso, a gente vê acontecendo do centro na função do psicólogo e do município, não do serviço. Bem, assim, eu achei bem importante a fala de vocês, até porque como eu estive na mesa e eu coloquei assim, da minha experiência e assim, muitas coisas que você foi falando assim, você foi desenvolvendo ali na lei e eu fui, me remetendo à minha vivência prática, Mas assim, voltando à questão para os dois, eu acho que a gente tem ainda um grande desafio, porque por muitos anos Curitiba, especialmente assim, a parte da saúde mental, ela teve um tipo de funcionamento. E mesmo na questão que você colocou, Guilherme, lá, da criação dos NAS, que era NAPS, hoje, eu voltando para a área, eu como psicóloga de NASF atualmente, eu percebo que a própria definição do papel, do que o NASF pode fazer, está muito ainda desarticulado das próprias práticas na unidade. Eu ainda acho que se criou, e eu tenho forçado muito assim, um discurso nas equipes, porque quando eu fazia 3 meses que eu estou no NASF aqui do Cajuru, o que eu percebi? Que bom que tem um psicólogo, Então ele que vai resolver as questões de saúde mental. Da equipe assumir isso. Então, assim, eu vejo que o trabalho, e eu tenho tentado fazer isso, essa ideia que é o psicólogo que vai resolver.
Então, assim, eu tenho colocado muito. Eu não sou uma especialista dentro da unidade em que vocês vão encaminhar os casos e vai ficar por isso. Mas isso você falando, Guilherme, eu acho que a gente pode pensar em vários aspectos da própria rede, né? Os CAPs também ficaram especialistas, os hospitais, cada um no seu quadrado. Então, eu vejo que o grande desafio, nesse momento, a própria forma da saúde da família funcionar. Isso que você traz, do médico da família. Eu vejo que ainda é um grande desafio para as próprias unidades, de assumirem os pacientes como seus, né? Não só da saúde mental, né? Aquele sujeito que está ali, com as suas questões de saúde mental, com os seus problemas de saúde física, com as suas questões sociais, né? Então, é isso que eu queria que vocês até falassem um pouco, porque você fala da clínica ampliada, e eu vejo assim, que é isso mesmo, a discussão até, o que é essa ampliação. Hoje a gente está vivendo um momento assim, mas eu percebo que os próprios conceitos que se tinham, ainda é difícil, né, de se quebrar. Só complementando o que a Juliana está falando, me parece que a gente está num momento muito sério na Secretaria de Saúde em relação não só à saúde mental, mas a todo o sistema de saúde. Porque é muito diferente você implantar serviços para adequação à lei e recebimento de verbas do que colocar agora, como a gente está fazendo, a organicidade desses serviços, colocar o funcionamento deles dentro de uma lógica que é essa que você deu de uma certa forma atrás, Guilherme, você lá mesmo, mas que não existia, né? Em que essa dificuldade que você relata, eu sentia durante o começo de gestão, de sequer a gente começar a colocar o pensamento de rede numa área, numa determinada área, rede formada por CAS, pelo esporte de lazer, enfim, né? Houve uma segmentação muito séria, né, dos serviços, em que cada profissional se colocou sem muito bem saber o que era, como responsável, né, por essa interrogação que seria a saúde mental, que no final das contas não era a responsabilidade da unidade de saúde, né? Então, quando a gente vai falar de inserção de atenção primária, a gente está falando na luta para que esses conceitos que a Gislaine me falava, que puxa, isso é tão simples, né? O cuidado, o atendimento, a proximidade, a territorialização, e é tão difícil, né? Porque nós não estamos mudando nós estamos mudando um tipo de pensamento. E um tipo de pensamento não se muda por decreto, né? Se muda na prática, se muda no aprendizado, se muda na possibilidade que a gente tem de trazer, de ampliar, de fazer a cabeça do pessoal funcionar e ampliar o modo de raciocínio da saúde e da saúde mental. Assim, essa conversa ajuda até a mapear assim mesmo essa que é a minha função, assim, de apoio institucional. Então você tinha até pedido o que mesmo que é isso? Vou falar de um exemplo. Quando você falou, já me deu vontade de interromper agora uma fala, assim, você falou da cultura. E de mudar essa lógica de pensamento, então. Dia desses eu fiz uma coisa muito simples, mas assim, ó, eu fui na Fundação Cultural para ver o que eles tinham de atividades. E eu me surpreendi, porque eles têm muitas coisas. E a gente tem lá no Semário, a gente lá no distrito não tinha nem ideia, estava ali trabalhando do lado, né, no distrito. E assim, quem paga, quem não paga. Daí fui na Casa da Cultura, e uma moça com uma oferta, com várias ofertas, roda de leitura, uma festa do Halloween, super terça sangrenta, então super, assim, vários projetos. Então, assim, uma oferta e louca atrás de gente, porque não tinha quem ocupasse esse espaço. Então, assim, aquele juro para casa é tão simples, né? Mas eu acho que é aí que a gente vai se inserindo, assim, de engatar ali. Daí eu encontro assim também, eu trabalho não sei quanto tempo na rede. E daí, assim, uma rede? Não sei, sabe? Né? Essas coisas que eu
me perguntei, eu acho que minha função é disso, assim, tem na FAC também, tem um livro. E essa semana a moça me falou assim, sim, dá um curso pra gente, a gente tem que saber como que vai lidar, porque eles estão chegando aqui, como que a gente vai lidar assim, né, com a loucura, o que dá pra falar, o que não dá. E também não concordo com essa coisa do internamento, tem que entender. Então tá, a gente vai fazer uma fala com eles, a gente está se aproximando, tem colegiado para todo mundo. Mas aquele dia, assim, o que eu fui falar para ela é que é isso do vínculo, né? Porque ali no grupo, com aquelas famílias, né? Com aquelas pessoas, se eles tiverem um vínculo, o vínculo suporta muita coisa, né? Para além de ter um manejo específico. Acho que é isso. Comentando a questão que a Gislaine trouxe, quando os psicólogos começaram a aparecer nas unidades de saúde lá em 2006, de fato, começaram a dizer que eu só ia falar, a gente virou praticamente um ambulatório que ia até a unidade de saúde, porque abria-se agenda, marcavam-se consultas com o psicólogo, e aconteceu coisas muito interessantes, como, por exemplo, essa paciente está chorando na sala de espera, logo o psicólogo deve atendê-lo. Assim, a ideia de o que faz a psicologia ali dentro, zero. Né? E também os próprios psicólogos, para chegar e dizer assim, peraí, tem algo que também não ocorreu. Né? Então, essa não definição de função é comum, continua. Tem que continuar, eu não estou na rede, a gente fala assim, eu não estou lá trabalhando com unidade de saúde, eu sei que continua desse jeito, porque não teve nenhum avanço no sentido da cultura. As reuniões que eram da rede de proteção, que é uma reunião colegiada para que as entidades se enviem representantes para dizer assim, olha, como resolver esse caso aqui, pareciam muito mais questões que eram várias entidades tentando se livrar do caso. Então, o pessoal da unidade de saúde chegava lá para dizer que o caso era da educação, que dizia que era da assistência social, que dizia que era do conselho tutelar, Então, realmente não tem uma resposta para isso que não seja uma construção a partir de práticas que sejam efetivas. O incentivo a quem tem boas práticas nesse sentido, de escrever, de divulgar, de dizer assim, olha, fiz assim e deu certo. Vamos discutir por que deu certo. Fiz assim e deu errado. Por que deu errado? Acho que esse ninguém vai escrever. Dizer, eu tentei e não deu certo, ninguém vai fazer. Vamos tentar algo melhor. Com relação ao que a Vanessa apontou aqui também, quando as entidades chegam e nos pedem, você, psicólogo, me diga como que eu devo lidar com os loucos que vão aparecer aqui. A ideia é dizer assim, olha, você lida com loucos que aparecem aqui há muito tempo. Eles não vêm com crachá de louco. Então, a gente tem que saber lidar com pessoas, não com a loucura. Não tem um jeito melhor de falar. Você não tem que falar alto com a pessoa porque ela é louca, ou baixinho, para não ficar assim incomodado. São pessoas. Então, quando a gente fala de mudança de cultura, a gente fala também de mudança de tipo de relação. E é sim muito difícil ainda para o profissional que sai, graduado, diplomado, ir lá atender junto com um agente comunitário de saúde, porque ele acha que está fazendo menos, pouco, algo que é de uma função inferior. Isso também está presente. Isso está presente no psicólogo, está presente no enfermeiro, está presente no médico, não sei se no médico está presente, às vezes pode estar.
é algo que a gente vai ver e vai entender que é dessa cultura também que diz: eu tenho o meu lugar, a pessoa que me procure. Eu sei o que fazer se eu estiver lá na minha clínica. A pessoa que me procure. Né? Que nos remete a uma ideia: eu vou abrir a clínica, colocar uma placa escrito aberto e vou ficar esperando o dinheiro chegar lá. Né? Porque vão vir milhões de pessoas cheias de problemas e dinheiros atrás de mim. Isso não existe. Né? Isso não acontece, não acontecerá. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é justamente no sentido de função. Né? Primeiro, ter alguma clareza do que fazer lá. Né? Há definição, há alguma definição, pelo menos. Né? Fazer um serviço ambulatorial dentro da unidade de saúde? Não pode fazer isso. Quem que tem que se negar a fazer isso? O profissional. Né? Não, mas minha chefia disse que. Bom, sua chefia está errada. Né? A gente tem que ter a possibilidade de sustentar aquilo que você faz. E isso também a gente vai ver. De alguém que chega num ambiente onde não tem a menor ideia de fazer, também não vai ter nada para sustentar. Então, esse tipo de formações no que deve ser feito vai ocorrer. Vai ocorrer até quando a gente começar a entrar nesse tipo de debate, de diálogo, para dizer: bom, eu não sei bem como é que é o certo, mas isso aí está errado. A gente vai tentar melhorar, mas com certeza você agendar para mim imediatamente uma paciente que está chorando na fila de espera é algo que eu não vou fazer. Isso também tem que ser um encaminhamento nesse sentido do profissional com relação ao serviço. Não sei se te ajudo nesse sentido, Gislaine, mas não há resposta para isso de fato. Né? Dizer como a gente faz para melhorar isso? A gente tem que tentar. Nós temos sim possibilidades, nós temos sim definições de atuação, de técnica, enfim, e que tem que caber nesse serviço sim também. Não é qualquer coisa, não é um voluntarismo também, não é? A gente está trabalhando ali, a gente tem função, a gente tem que fazer, tem horário, né? Você vai se dedicar inteiramente, não precisa ser nesse sentido, mas no sentido de defender a tua técnica, pelo menos. É que assim, eu acho apaixonante o trabalho em saúde pública, porque assim, ele te dá uma gama de situações que, assim, às vezes são surreais até, né? E eu acho que, assim, para os profissionais que estão, eu acho que quando você coloca essa questão, Guilherme, me faz pensar assim, talvez caiba, assim, a gente, né, como eu, como tem outras pessoas que estão há mais tempo, como transmitir isso, entendeu? Quando eu falava até dessas funções, eu devo dizer assim, que algumas coisas eu tenho a clareza, mas você falava do transmitir, né? Como transmitir? Eu acho que é realmente criando esses espaços, até para as pessoas que... Como é que você vai fazer a formação? Falando. E às vezes eu tenho uma preocupação com rompimentos assim, de história. A história, eu acho que ela precisa ser contada, da onde a gente começou, como é que a gente chegou, e a gente está partindo, porque às vezes dá a impressão que sempre se está começando. Então, essa retomada à origem, à história, como você fala, tem muitas coisas que eu posso dizer assim, não, esse caminho não é por aí. E eu vejo o potencial nas equipes das unidades, nas equipes, os agentes comunitários, eu tinha comentado, tem uma sensibilidade com as auxiliares, com os médicos, com as enfermeiras, e aí eu concordo. Como transmitir isso? Que eu tenho sim um saber técnico, tem coisas que cabe a mim, mas como eu transmitir, como eu ajudar essa equipe? Porque o que acontece, e aí é aquele ponto que a gente vem conversando nessas mesas, é que a gente tem uma formação realmente assim, a gente aprende a trabalhar individualmente, sozinho, né?
clinicamente ali, no consultório, com o paciente, mesmo com os grupos é complicado. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente está, principalmente na atenção primária, porque assim, se você está num serviço lá, um CAPS, um ambulatório, um hospital, é voltado para aquilo. Na atenção primária, parece que a ação do profissional, do psicólogo ou do fisioterapeuta, né, que são profissionais assim, digamos que estão ali com a função, né, de apoio à saúde da família ou apoio àquela equipe, parece que realmente se perde o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que esse é um dos problemas, mas eu vejo também assim como algo que tem muito para ser feito. Muito. E à medida que as equipes das unidades, junto com os profissionais que estão lá, começam a construir isso, você vai vendo a efetividade. Você vai vendo a efetividade, assim, de muitos que não vão até o CAPS porque não tem nem condições de ir até o CAPS. E casos que não é o caso de estar em CAPS, né? Então, eu acho que isso está começando a acontecer, né? Mas a gente precisa realmente estar divulgando, estar falando. E eu vejo que isso ainda, né, para muitos estudantes é assustador, né? Quando você pensa em ir para o serviço público, de trabalhar em unidade ou trabalhar com saúde mental comunitária, por exemplo. Mas eu acho assim que também assim, é muito legal, né? Tem alguns aspectos que eu assim, acho que eu jamais teria se eu tivesse ficado em consultório, né? Somente em consultório. Obrigada, Silvia. Essa tinha sido uma das minhas perguntas, né? Como mesmo que a gente transmite esse saber, esse estudo, que acho que daria mais debates, assim, né? Porque a gente, assim, o médico, o psiquiatra, ele vai fazer um matriciamento para outro médico, né? E um psicólogo, ele vai fazendo um matriciamento para quem, né? Para enfermeiro, para toda a equipe. A equipe toda, inclusive. Por exemplo. Acho muito mais complexo, assim. Mas, assim, aí com essa tua fala, eu fiquei pensando, hoje, exatamente, eu tive uma experiência em que eu fui na unidade de saúde. A gente estava fazendo um levantamento, assim, de cada unidade, o que eles têm de atividade, como que é a saúde mental em cada unidade, do portão, né? E lá não tem psicólogo. E assim, daí a médica disse que a dificuldade dela é que tem pouca consulta de psiquiatria. Então, encaminhando. Mas ela disse que ela começa a tratar lá, ela rendeu a conversa, assim, e aí ela começou a falar que ela se assustou quando ela chegou na rede pública, que tem muita, assim, uma quantidade de medicação, que no privado não tem tanto, e aí, assim, até uma coisa que eu penso mesmo, que no privado, seja por convênio ou particular, a gente tem uma gama de coisas, né? Tem psicoterapia, tem acupuntura, tem academia, o pessoal vai se virando, né? E ali, hoje, o que eles estão oferecendo é um medicamento. Então, não tem muito para onde correr. Daí, mas assim, o que eu quero falar mesmo é que depois disso, elas, 3 auxiliares de enfermagem, mais todas as agências comunitárias, se dispuseram a fazer um grupo. Então, vamos montar um grupo, você vem, ajuda a gente a começar, e assim, partiu delas. Então, isso é uma coisa boa, né? Que a gente está falando, para ir de encontro, assim, que tem uma motivação, né? Então, bom, é isso. Vou agradecer a oportunidade e até a próxima. Bom, agradecer a participação aqui. O Conselho de Psicologia agradece a participação de todo mundo, nós pessoalmente também. Eu sempre fico feliz em poder trazer e debater essas questões aqui. Agradeço a participação de todos, muito obrigado e boa noite.